Eu demorei de vir aqui para fazer esse vídeo, mas eu sinto que eu precisava aparecer para contar a minha experiência. Isso não significa que seja a experiência de todo mundo, inclusive eu acho que deve ser uma coisa que não deve acontecer com muita gente, mas é uma forma de instruir e de informar ou dizer que a gente precisa entender os nossos limites também muitas vezes. Em 2023, eu tive um acidente de trabalho e após informar que eu estava sentindo dores e que eu queria ser trocada de área, eu fui demitida. Então eu vim aqui falar um pouco sobre o sistema público, né, de Portugal, no qual a minha experiência não significa que seja igual para todo mundo, e para tudo tem prós e contras. Em 2023, eu lesionei minha coluna no trabalho, né? E depois disso, eu busquei atendimento, né, em diversas zonas, porque eu tava sentindo muitas dores. Mas, como eu sou jovem, né, na época eu tinha apenas 32 anos, foi no início de 2023 isso, eu tinha 32 anos, muitos médicos, eles não acham que uma pessoa jovem tenha uma hérnia de disco ou tenha algum problema na coluna que seja grave. Então, eu imagino que eles tenham achado que tenha sido pouco, né? Que não seria nada grave para minha situação. Então, eles passaram remédios básicos, como geralmente acontece aqui, né? Se eu não me engano, na época foi Voltaren. Me passaram Voltaren pra dor, só que nunca adiantava. Nunca passava. Eu passei o ano de 2023 todo buscando alguém que me atendesse e que compreendesse a minha situação diante da dor que eu tava sentindo. Eu acabei ficando sem trabalho, né, por alguns dias, mas depois eu busquei trabalho porque não tinha como ficar sem trabalhar aqui. E eu entrei em uma empresa já com um cargo um pouco melhor, mas eu tinha que dirigir muitas horas, às vezes tinha que pegar um pouco de peso, fazer um pouco de esforço, e isso acabou que agravou a minha situação. Como eu tinha que fazer esses esforços de dirigir, de pegar peso, de trabalhar dessa forma algumas vezes, o médico pediu para que eu me ausentasse do trabalho para descansar um pouco, iniciar esse processo de fisioterapia para ver o que seria feito. E também foi pedido um exame. Isso foi em 2023. Esse exame foi pedido lá para, sei lá, julho, agosto, mais ou menos. Só que, como aqui as coisas demoram, né? Tipo, nesse sentido de exame. Na verdade, assim, é a minha experiência. Não significa que demore para todo mundo. Eu já vi casos de que foi muito rápido. Então, voltando, como esse exame demorou de ser feito, eles não fazem uma ressonância aqui, eles se apegam mais nesse sentido do TAC, né, que é uma tomografia computadorizada. E foi visto que, depois de muito tempo, de que a minha hérnia estava bem avançada. Então, o que aconteceu? Eu me ausentei do trabalho e comecei esse processo de fisioterapia e pilates. Só que as coisas não melhoravam. Eu sentia dores cada vez mais. E isso era basicamente no final do verão, já chegando o inverno. Eu comecei a sentir dores absurdas e aí foi me encaminhado, né? Como é que posso te dizer? Um neurologista, né? Porque como eu tive um problema na coluna, eu precisaria passar para o neurologista para ele avaliar a minha situação. Daí ele fez o pedido da ressonância magnética, mas essa ressonância só era tipo assim, para o outro ano. No ano seguinte, sei lá, 6 meses depois, eu conseguiria fazer essa ressonância magnética. O que aconteceu? Eu comecei a sentir dores absurdas e passei a ir para o hospital de ambulância. Eu fui, sei lá, umas 3 ou 4 vezes de ambulância porque eu não conseguia me movimentar. Eu tava num nível de dor que Thiago, o meu noivo, ele me carregava pra
ir no banheiro para tomar banho. Eu fiquei nessa situação, sabe? Não podia fazer absolutamente nada, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. E quem tem problema na coluna sabe o peso de que isso é na vida de uma pessoa. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente independente, né? Nunca deixei de fazer nada por mim. E de uma hora para outra, basicamente, eu me transformo em uma pessoa dependente da outra, né? Isso me deixou muito mal. Eu entrei novamente em depressão. Fiquei numa situação, tipo, absurda, sabe? Em que eu não imaginava que isso ia acontecer comigo aqui. Com esse aumento de dores, eu fui na emergência algumas vezes e em uma delas eu fui avaliada por outro neurologista e foi me indicado para poder fazer uma infiltração. Só que essa infiltração seria feita sei lá, isso foi uma quarta-feira e na sexta-feira eu já faria essa infiltração. Então, fui, né, eu usei o sistema público e eu fui para fazer essa infiltração, e que era em uma cidade aqui perto, eu moro no Porto, a infiltração foi em Valongo, mas o hospital também é do Porto, é uma unidade separada. E na hora que eu tava fazendo a infiltração, em que ele tava aplicando a agulha, eu senti uma dor tão forte que a minha perna refletiu para trás. Eu nunca vi isso na vida. E eu gritei de uma forma, tipo, absurda, absurda. E aí o médico pediu para que eu ficasse ali em repouso durante 30 minutos. E minha pressão baixou. Eu tive que ficar nessa situação. Eles me deram água e um biscoito. E depois me mandou para casa. Eu não consegui sair andando do hospital. Saí praticamente carregada por Thiago. E tipo assim, foi horrível. Isso foi uma sexta-feira. Eu entrei em contato, né, com o médico do Brasil para poder ver se essa situação era normal. E ele disse que sentir uma dor assim era normal. Enfim, eu acho que ele não entendia também a gravidade da dor que eu tava sentindo. Isso foi na sexta, no sábado eu comecei assim, continuei sentindo uma dor absurda. No domingo eu estava, tipo, absurdamente mal, tipo, já não saía mais da cama. E na segunda-feira eu liguei para minha médica de família aqui. E a atendente, né, a recepcionista, nem me passou. Ela me disse, olha, no estado que você tá, pelo que você está me contando, você vai desligar essa ligação agora e vai ligar para o SNS e vai pedir uma ambulância para você voltar para o hospital. Aqui a gente não tem o que fazer por você. Quem pode fazer por você é na urgência. Então eu entrei na urgência, né, nessa segunda-feira, era já de noite, porque eu esperei meu noivo voltar do trabalho para ele poder me ajudar, né, e a gente ver como é que seria isso. E eu tava, tipo, num estágio que eu não conseguia resolver por mim, eu tava extremamente nervosa, passando muito mal. Quando eu entrei na urgência, eles queriam me dar, primeiramente, Voltaren novamente, e depois queriam me dar Tramadol. Só que eu não me dou bem com essa medicação, e eu falei pra médica que eu não me dava bem com essa medicação e que isso também não estava resolvendo meu problema, porque eu já teria tomado outras vezes. O atendimento nesse dia foi, sinceramente, péssimo, né? Eu fui tratada de uma forma assim, como se eu não estivesse sentindo dor, como se eu estivesse inventando. Uma vez que nem no próprio hospital eu conseguia ir no banheiro, não conseguia fazer xixi, não conseguia... que esse era o mínimo, né? Eles me deram aquele aparador, mas não acontecia até que eu pedi para que, sei lá, me levasse no banheiro na maca, que me ajudasse, me carregasse. E depois de muita insistência foi feito dessa maneira para que eu conseguisse fazer um xixi, né? E eles queriam me dar alta mesmo nessa situação. E aí foi que eu pestanejei e disse que não sairia daquele hospital se não fosse avaliada novamente por um neurologista.
Então, depois de algumas horas, né, esperando na emergência, veio uma neurologista que avaliou o meu caso e disse que eu teria que ser internada ali naquele momento e que eu iria ter que passar por uma cirurgia de urgência. Eu passei por essa cirurgia mais ou menos uns 10 dias depois de internada. Fiquei tomando morfina, né, de 3 em 3 horas, porque ou eu tomava morfina ou eu também não ia mais no banheiro. Era tipo assim, para eu ir no banheiro eu precisava da morfina, porque eu não conseguia me mover e mesmo assim tinha que ter ajuda, né? Eu fiquei nesse estado de dependência. Eu me senti muito mal, sabe? O internamento, o que eu posso dizer do internamento? Depois que eu saí da urgência e fui para o internamento, eu fui muito bem atendida no hospital, as pessoas eram maravilhosas. Eu dividi o quarto com mais 2 pessoas em que me ajudaram, né? Me ajudaram a comer, porque eu não conseguia comer, eu só conseguia ficar de bruço. Esses 10 dias pré-cirurgia, eu só conseguia deitar de bruço, não existia outra posição em que eu pudesse ficar mesmo tomando morfina. E tava havendo um impasse ali entre os médicos de que eles queriam me transferir para o hospital em que eu tinha feito a infiltração para eu poder fazer a cirurgia através de câmera, de laparoscopia, algo do tipo assim, eu não sei explicar direito essa parte. Mas eu tava num nível de que não conseguia fazer nada, então uma das enfermeiras interviu aí na situação, porque ela viu como eu tava e de que eu precisava de ajuda para tudo. Porque para eu ir para esse outro hospital, eles não iriam me levar de ambulância ali direto. Eles iriam me dar alta, iam me mandar para casa e eu ainda correria o risco de ter uma cirurgia cancelada, como ocorre diversas vezes aqui. Eu não tinha como ir voltar para casa. Depois dessa enfermeira intervir e entrar em uma leve discussão, não foi uma briga nem nada, entrar em uma conversa com o médico, com o anestesista, eles decidiram de que eu iria ficar ali, de que eu operaria 2 dias depois. Ou seja, eu fiquei nessa situação. Então, eu fui submetida à cirurgia naquele hospital mesmo, não foi uma cirurgia de vídeo, no caso, laparoscópica ou de robô, foi uma cirurgia aberta mesmo na coluna. O meu problema era na L4, L5, né, na lombar. E depois disso, depois da cirurgia, eu fiquei com uma sequela na perna. Eu saí de lá já do hospital com uma sequela grave na minha perna direita. Eu achei que era uma coisa que iria voltar logo, não tinha consciência de que aquilo não voltaria, mas apesar das dores, veio tipo a minha lástima, né? Apesar das dores, eu já não estava sentindo mais dor após a cirurgia, obviamente também estava muito medicada. Veio essa situação da minha perna, a qual eu não conseguia movimentar direito, eu fiquei com um problema na dorsoflexão, fiquei com o pé equino no caso, e o meu pé, ele simplesmente caiu, ele não subia. Então, foi me dito que eu iria ter que fazer uma fisioterapia, mas essa fisioterapia demorou também de acontecer, foi mais de um mês depois que fui contactada pelo sistema para poder fazer essa fisioterapia. Então é isso, eu entrei nesse processo de fisioterapia, estou fazendo fisioterapia até hoje, já tem mais ou menos um ano. O meu intuito com esse vídeo é dizer que quando você imigra, ou até para quem não é imigrante mesmo, buscar entender os seus limites, sabe? Se orientar no sentido de conhecer mais o seu corpo ou até como funciona a medicina. Eu não sou médica e nesse momento o que eu fiz para acontecer esse erro, porque para mim foi um erro médico, né?
ter feito esse bloqueio sem um exame prévio e ter me levado a uma cirurgia de emergência, eu entreguei a minha vida para um profissional, né? Hoje eu vejo que, tipo assim, que realmente a medicina não é feita só por amor. Acho que falta essa questão de um entendimento. Aqui em Portugal, eles não gostam muito de passar exame. Eu já percebi isso diversas vezes em várias consultas. Então, eu acho que houve essa negligência aí. E quanto à questão do trabalho, não foi um mero acidente. Foi um acidente provocado por terceiros. Depois eu posso fazer um vídeo contando sobre isso. Não foi realmente um mero acidente. Então, muita atenção também com as pessoas que estão ao seu redor. Aconteceu por causa de uma fofoca, basicamente. E é isso. Nunca desistam dos seus sonhos. O meu sonho hoje é voltar a estar 100%, né? Na minha situação. Eu gostaria de não sentir mais dores. Eu tô fazendo de tudo para isso. Eu tô lutando com tudo que eu posso para poder melhorar. É basicamente isso. Infelizmente, eu tô há mais de 2 anos convivendo com uma deficiência no meu corpo, né? Porque ninguém gosta de sentir dor. E é isso. Não desista dos seus sonhos, mas sempre fique atento ao que vem por aí, entenda essa questão de como é que você vai ser bem tratado ou não, sabe? É basicamente isso. Espero voltar aqui com outras vidas, contando para vocês o que foi que ocorreu para levar essa lesão na coluna e também como está o meu processo de recuperação. Obrigada por terem assistido, por terem vindo até aqui. E se puder, deixa um comentário contando também a sua experiência. Se puder, me siga e ativa aí para quando vier o próximo vídeo você acompanhar a minha situação. Um beijo.